agora, depois de toda a reestruturação em todos os campos de adequação que a gente viu das notas complementares, como fazer para identificar e parametrizar principalmente os campos novos, o C-Class-Trib e o CST, dentro dessa nota? Então, o que a gente precisa fazer? Então, passando um contexto geral, o CKSIB passa a ser obrigatório em todas as notas, os documentos fiscais que foram apresentados anteriormente. Então, NFE, NF, NFC, NFS e o CT passa a ser obrigatório ter o CKSTRIB dentro dela. Mas, como que era feito anteriormente? Anteriormente, as informações que você sempre precisou foi ter o CFOP da operação e o NCM do produto da nota. Para isso, você precisava pegar a Lei 10.833 e a Lei 10.637 para identificar o PIS e COFINS daquela nota, tá? Depois, você precisava ir na lei do ICMS de cada estado para encontrar o ICMS daquela nota. Então, você precisava olhar em duas leis, mais 27 normas de cada estado para encontrar o PIS e COFINS correto e o ICMS correto para cada nota. Agora, isso muda. Agora você continua olhando só o CFOP e NCM, mas olhando só na norma complementar 214. Nela estão todas as informações referentes à classificação de CST e CCLSTRIB do IBS-CBS. Claro, tem algumas planilhas complementares aqui que a Receita Federal disponibilizou que a gente vai tratar posteriormente que auxiliam nessa classificação. Mas a única lei que agora é fundamentada para classificar o CCLSTRIB é a Lei Complementar 214. Então, você para de olhar para todas essas leis e normas e passa a olhar só para a Lei Complementar 214. E, do mesma forma, na questão dos serviços. Antes, você olhava o Código de Serviço Municipal de 5.569 municípios. E você tinha que ver se mudava esse Código de Serviço e tudo mais para conseguir classificar o ISS referente a esse serviço aplicado. Agora muda. Agora tem a norma brasileira de serviço, que é relacionada a serviço, então todos os serviços vão ter uma norma como se fosse o NCM de serviço, vai ser esse NBS, que vai estar relacionado a esse código, e você também vai só olhar na Lei Complementar 214, vai conseguir encontrar o CST, o CCLSTRIB, para colocar a alíquota de IBS e CBS. Então agora, antes que você olhava em vários lugares, em várias leis de município, você olha agora só na Lei Complementar 214 para fazer essa análise. E como é feita essa análise? Qual é a lógica de fazer essa análise? Para chegar no código correto CCLSTRIB de produto e serviço, o que você precisa ter muito ciente? Primeiro ver se é uma operação realizada por um contribuinte, tá? Primeiro de tudo. Depois disso, o que você vai olhar? Como eu disse anteriormente, você vai olhar primeiro para o CFOP. O CFOP determina a operação, se ela é onerosa ou não onerosa. Ou seja, se ela tem algum tipo de transação, alguma troca em dinheiro, transação entre as partes, ou se não tem nenhuma troca, nenhuma parte financeira envolvida quando é não onerosa. Por quê? Porque o fato da operação ser onerosa ou não onerosa determina muito se há incidência ou não na IBS-CBS. Tá? Então vamos caso a caso. Quando há uma operação não onerosa, e a gente vai citar exemplos mais para frente, quando há uma operação não onerosa, em regra, em geral, não há incidência sobre IBS-CBS. Ok? E, consequentemente, o CST é 410. Ok, Nuno, mas o CST 410 não está falando qual que é o C-Class Tribo. Sim. Por quê? Porque tem uma tabela, que eu vou apresentar também posteriormente, onde indica, qual é o CST 410? São aqueles que não incidem, não tem incidência sobre BS-CBS. Dentro da tabela você vai identificar em qual dos classificativos ele se identifica, você vai conseguir fazer essa análise para ver, para identificar exatamente qual C-Class Tribute referenciado àquele NCM ou àquele NBS. Mas existem exceções. No artigo 5º, que eu vou citar o que é cada um dos artigos posteriormente, no artigo 5º da lei complementar diz que alguns casos de operação não onerosas também pode ter incidência de BS-CBS. Adiantando, é uma relação de bonificação aqui, eu vou falar posteriormente, mas a partir do momento que indica que existe essa seção, que existe incidência de BS-CBS, você precisa olhar para a lei complementar e para o NCM para conseguir identificar qual o C-Class Trib correto daquela operação. Então, voltando, normalmente não oneroso não tem incidência, então é o CST 410. Se tiver incidência por conta da exceção, você tem que olhar no detalhe da NCM para conseguir identificar qual o C-Class Trib correto. E o inverso se ocorre nas operações onerosas. Operações onerosas, em geral, em regra, têm incidência sempre do IBS-CBS. E você precisa olhar para a NCM para saber se ela tem alguma redução, se ela não tem, para saber identificar se ela está em algum anexo, que eu vou descrever isso também,
para identificar qual é o C-Class Trib, se é o C-Class Trib padrão de tributação ou se tem alguma especificação por conta de alguma redução de alíquota e tudo mais. Mas também existem exceções. Existem 3 artigos, o 6º, o 8º e o 9º, são as exceções de operações onerosas em que não tem incidência de IBS-CBS. E, novamente, tem a questão do CST 410. Ok? Muita coisa, eu sei, mas a gente vai passar um pouquinho mais no detalhe qual é a base de dados que vocês precisam olhar e também vou citar alguns exemplos para simplificar um pouquinho o entendimento de vocês. Mas, no geral, essa é a lógica por trás de toda avaliação que vocês têm que fazer a partir de agora para avaliar como classificar todos os NCMs e os serviços que vocês prestam na empresa de vocês. Beleza, mas o que eu preciso, qual é a base de dados que eu preciso para conseguir fazer essa análise hoje, para conseguir fazer essa parametrização hoje? Primeiro de tudo, o NCM do produto e do serviço, o NBS, e o CFOP das operações. Isso eu imagino que todos vocês tenham, sabem quais são, para emitir as notas atuais, vocês têm o NCM de cada produto seu, o NBS de cada nota e o CFOP que vocês operam. Além disso, você acessa as tabelas oficiais de CST e C-Class Trib publicado pela Receita. Nela vão ter todos os CSTs, todos os C-Class Trib, todos os anexos e os artigos que têm influência na classificação do C-Class Trib, tanto para produto, tanto para serviço. Além disso, como eu citei anteriormente, tem os artigos que definem, com base no CFOP e com base no produto, no tipo de operação, se aquela operação tem incidência ou não de IBS-CBS, independente se ela for onerosa ou não. Então, no artigo 4, diz como regra que IBS-CBS incidem sobre operações onerosas de bem e serviço, como eu disse, em regra geral. Mas, no artigo 5, no 5º, o IBS-CBS também incide sobre as seguintes operações, brindes e bonificações. Ou seja, mesmo brindes e bonificações sendo uma operação não onerosa, entrega alguma coisa, ele também, em alguns casos, porque tem uma pegadinha aí, também tem incidência de IBS-CBS. Agora, no caso contrário, em casos de operações onerosas, não incide sobre serviço de pessoas físicas, relação de trabalho, sobre exportação de bem, todo tipo de exportação de bens e serviços são imunes de IBS-CBS, e também sobre fornecimento para órgãos, entidades, livros, alguns tipos de fornecimento no artigo 9 também são isentos de IBS-CBS. Então, dentro da lei complementar, tem essas exceções. Então, você vai olhar para o caso, mesmo se o seu CSPOP sendo uma operação, sendo oneroso ou não, você tem que olhar para esses artigos para ver se essa sua operação se encaixa em algum desses artigos. Além disso, tem todos os anexos e capítulos que direcionam uma redução de alíquota em cada um desses casos. Então, o que você vai olhar? Vou olhar para o CFOP. O CFOP é de tal operação. Ela está dentro de algum artigo? Não está. Então, eu sei se ela incide ou não. Ela incidindo sobre o BSCBS, eu tenho que olhar se o meu NCM ou meu NBS está dentro de algum desses anexos. E se tiver em algum desses anexos, dentro da lei complementar, ela tem algum tipo de redução ou algum detalhe. Então, por exemplo, se for serviço de educação, serviço de saúde, ele tem uma redução de 60%, produtos destinados à alimentação humana tem uma redução a zero, dispositivos médicos, tudo mais tem uma redução a zero, e o único caso um pouquinho diferente é esse produtos hortícolas, frutos e ovos, que não é uma redução a zero, é uma redução a 100%. O que seria isso? A alíquota é cheia, mas tem uma redução de 100% nessa alíquota. Os outros, a alíquota é zero. Então, ela é uma alíquota zerada. Aqui é uma redução de 100%. Então, eles podem mudar essa redução para um valor diferente, porque ela pode chegar a 60, 70, enfim. Então, é uma relação diferente desses alíquota zero, porque está diferente dentro da lei complementar. Tá? Além disso, eles têm um limite de fixação de alíquota, na proporção de alíquota referência, então tem uma referência para eles não passarem de um limite dessa alíquota quando eles foram pegar a base de dados. O anexo 17 se diz a questão do imposto seletivo, que é aquele imposto referente a operações prejudiciais à saúde humana de alguma forma, então toda a parte do imposto seletivo relacionada a veículos, aeronaves, embarcações famígeros, que é a parte de fumo, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens materiais, concurso de prognóstico e fantasy sports, todo isso tem incidência, e do capítulo 18 em seguinte tem a questão das alíquotas do Simples Nacional, que não houve alteração por enquanto, e a gente vai seguir da mesma forma nesse ano de 2026, então não tem muito que se preocupar na questão do Simples Nacional. Mas beleza, vamos citar alguns exemplos, aí eu volto aqui para ficar mais claro. Beleza,
exemplos de como classificar e parametrizar o ClassTrib dentro de algumas operações. Então vamos olhar para uma operação de venda, com o CFOP 6101. É um NCM de cuscuz, legal. Então é uma operação onerosa, a gente identificou que é uma operação onerosa, é uma operação de venda dentro de cuscuz. O que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu identifiquei que é uma operação onerosa, eu sei que incide IBS-CBS. Então eu tenho que olhar para o NCM se ele está dentro de algum anexo. Ele está dentro de um anexo. Ele está dentro do anexo 1, produto destinado à alimentação humana. Então o que eu faço? Eu tenho que, dentro da tabela de NCM da Receita Federal, eu pesquiso pelo anexo 1 e dentro do anexo 1 ele vai me indicar qual o CST, qual é o ClassTrib referente àquela operação. E aí eu consigo classificar que é o 200.003. O CST é sempre esses 3 primeiros números, tá, pessoal? E aqui o ClassTrib é o CST mais o restante da operação aqui classifica. Agora, outra operação, venda. Também o mesmo CFOP de venda. Só que esse NCM não tem nenhum anexo vinculado. Então, ele sempre vai ser o ClassTrib padrão. O padrão é, quando tem incidência de IBS-CBS e sua tributação é integral padrão, é 000 CST. Então, vai estar lá, você vai ver 00, você vai abrir a planilha e você vai ver 000, padrão, não tem incidência de IBS-CBS sem nenhum tipo de alteração. Então, você vai saber que é 000, essa se enquadra a 001. Perfeito. Terceiro caso, mesmo CFOP, um NCM diferente, só que esse também, na hora que você vai pesquisar na lei complementar, você faz uma pesquisa lá, você vê que ela está no anexo 5. Vamos olhar o anexo 5. O anexo 5 são dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Putz, ele tem uma redução de 60%. Então eu preciso colocar a ClassTrib diferente e achar lá. Nuno, mas aqui está 203 e aqui está 231. Por quê? Quando você pesquisa pelo anexo, pela ClassTrib dentro da planilha, ela vai te indicar e te dar um descritivo do que é a operação. Por exemplo, nessa questão do anexo 5, de dispositivo de acessibilidade com pessoas com deficiência, tem 2 casos de ClassTrib. Um que são compras realizadas pelo governo e outras que não são realizadas pelo governo. Então você tem que olhar para a sua operação e caracterizar certinho para conseguir identificar exatamente qual que é o ClassTrib referenciado à sua operação. Então é uma análise detalhada mesmo. Você olha o CFOP, olha o NCM e a partir disso olha para a tabela e fala assim: não, minha operação se encaixa aqui. E aí você consegue se colocar o ClassTrib correto, parametrizar correto. Aqui, ó, vamos pegar uma pegadinha. Bonificação. Lembra que eu falei? Bonificação é uma operação não onerosa, mas que normalmente tem incidência, sim, de BS-CBS. Só que na lei tem uma pegadinha. Lá o que ele fala? Que só tem incidência do artigo 5º se a bonificação for separada na nota fiscal. Se a bonificação for separada da nota fiscal, ele está dentro do artigo 5 e vai ter sim uma operação, vai ser sim uma operação onerosa, uma operação onerosa, não. Vai ser uma operação onerosa, mas que tem incidência de IBS-CBS. Então você tem que olhar no detalhe também. O artigo 5 diz, bonificação é sim relacionado ao artigo 5 se ele tiver separado da nota. Se ele estiver dentro da nota, ele continua sendo uma operação não onerosa que não tem incidência sobre BS-CBS. Então, mas aí, vou dar um detalhe que vocês têm que ficar atentos. Eu vi que está no artigo 5º. Legal. O que eu tenho que pesquisar agora? Pesquisar se o NCM está em alguns anexos. Porque pode vir o caso de ele estar num artigo e estar também em algum anexo. Nesse caso, não. Se ele não está em nenhum anexo, ele se torna a tributação padrão. Perfeito? E aqui é o outro caso. Quando é uma operação não onerosa que não tem nenhuma incidência, nem está dentro de um artigo, ele se torna o 410, o CST 410, que é o ClassTrib 410. Remessa de conserto, também uma operação não onerosa, um CFOP não oneroso, para uma máquina de lavar. Nesse caso, ele não está dentro de nenhum anexo e nenhuma base legal também, nenhum artigo que referencia. Então, o ClassTrib é o 410.999. Como eu disse anteriormente, muda esse final, porque tem que ver exatamente o NCM e a operação para que serve, tá? Então, vocês precisam olhar com detalhe quando vocês forem fazer o filtro na planilha, para ver qual que se encaixa mais dentro do CST correto. Além disso, o último caso, a questão de vendas exterior, mesmo sendo uma operação onerosa,
Vendas exterior, como eu disse no artigo 5, tem isenção de imunidade do IBS-CBS, então ele se torna também uma operação que não tem incidência de IBS-CBS, então se torna 410. Perfeito? Bastante coisa eu sei, mas é só para passar um direcionamento para vocês de como parametrizar cada um dos NCMs e NBS da operação de vocês. Mas por que isso é importante? Porque ele define a alíquota correta da operação, incluindo exceções e regimes. Ele garante que, se seu fornecedor fizer essa parametrização correta, você garante o seu crédito de BS-CBS. Tem que estar atento. Seu fornecedor que tem que fazer essa classificação correta para que você consiga receber o crédito no futuro. A sua parametrização vai ser beneficiária para quem você prestar serviço, que eles vão receber o crédito dessa operação. Mas se seu fornecedor não fizer essa parametrização correta, vocês não vão receber esse crédito correto. Depois a gente vai olhar como ajustar isso, porque tem formas de ajustar, mas precisa estar atento. Além disso, como eu disse aqui, evita os ajustes que vão ser feitos na operação, erros de operação, reduzindo o risco de multas, glosas e autuação. E além disso, que é o melhor da reforma, padroniza o tratamento tributário no país inteiro, eliminando divergências entre estados e municípios e aquele monte de lei que vocês teriam que olhar para fazer essa parametrização no geral. Agora, depois que parametrizou, depois que fez toda essa parte de classificação, você se prepara para a operação assistida e é interessante a gente entender como essa operação assistida funciona. Eu vou passar a palavra de novo para a Eric para ficar mais claro.